Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a confrontação urbanística dentro da intrafisicologia, que é o cotejo básico entre cidades a fim de se estudar as condições sociais da qualidade da vida moderna, tecnológica, das populações e escolher as prioridades gerais, melhores, ideais para a sobrevivência e a longevidade humana útil, com lucidez e a execução da programação existencial, pessoal ou grupal. Agora, a vida moderna, a urbe, a vida urbana, o urbanismo, os perfis urbanos, o embasamento da autoproex, a holoconfrontação de dados estatísticos, as características controvertíveis das cidades, a revolução científica e tecnológica vindo para ficar, os conceptáculos humanos para a sede dos altos esforços evolutivos, as vantagens da vida humana de 8 décadas mental somaticamente produtivas, as desvantagens da vida humana psicomotora de 12 décadas mental somaticamente improdutiva. Isso aí é o confronto para a gente estudar. Agora aqui nós falamos confronto urbano, características similares: Foz do Iguaçu no Brasil, Vilcabamba no Equador. Característica pró-Foz do Iguaçu, característica pró-Vilcabamba, características inconclusivas ou paradoxais entre as duas cidades. Agora, no fim, nós falamos: a análise dos fatos intrafísicos das confrontações urbanísticas expande a lucidez da consciência intermissivista homem-mulher quanto à relação domicílio-prioridades evolutivas. Você já confrontou os ambientes humanos com o domicílio ideal para desenvolver a própria programação existencial? Você deu preferência para o próprio domicílio atual a partir do confronto entre o soma e evolução da consciência? Esse é o verbete 1215, tem 6 páginas, tem 40 logias e tem 6 máximos. Aqui, ó, na sinonimologia, no 6 está a comparação, é comparação domiciliar. Falta um A. Ah, tem 41, tá ok. Aqui é a pergunta: estudo projeciologia através de seu livro desde 2000. No começo, por já praticar a experiência fora do corpo, desde muito novo, as práticas funcionavam, porém agora não consigo mais a lucidez. Isso é porque possivelmente você deve estar trabalhando com outras coisas. Quando está assim, que a pessoa não veio ressomar aqui para sair do corpo. Isso não é o prioritário para ela, não. A gente tem que entender projeciologia, mas a pessoa não pode virar projetor. Não, você está vivendo aqui nessa dimensão? Sim, eu sou só projetor. Não existe isso. Você tem que viver a vida humana. Por isso tem um recesso projetivo e acontece essas coisas. Agora aqui está perguntando: existe uma forma de estudar sempre no lar? Não tem condições de me locomover fisicamente até uma das suas unidades. Olha, está aqui, Jornal Campus SEAEC. É o último número que está saindo aqui agora. Ensino à distância vai expandir conscienciologia. Então vai ter um ensino à distância. Você tem que entrar em contato com essa turma. É o melhor que você faz. Entre em contato com a turma do SEAEC para saber como é que é esse ensino à distância. Isso aqui, ó, quem quiser ver, está aqui. Tá a definição da especialidade pessoal, um curso inédito. Muito interessante isso aqui. E tem também uma história em quadrinho aqui. Tá certo? Uma outra pergunta: uma cidade privilegiada pela disposição de seus encantos naturais e favores climáticos, mas infestada de péssimos administradores e refém do crime organizado, pode ser adotada por um serenão e se tornar um epicentro evolutivo? Seria bom perguntar para o serenão, né? Agora que eu vejo é o seguinte: eles estudam tudo de acordo com mérito. Tem mérito essa cidade? O povo que mora ali, a gente precisa saber, né? Outra pergunta: como devemos nos defender melhor durante as projeções conscientes da baratosfera? Algumas consciências quiseram me prender por lá, mas na hora apareceu um amparador disfarçado de advogado e a consciência me liberou.
Quando estava no movimento espírita, sempre quis me projetar. Eles diziam que era muito perigoso. Quando estava no movimento Rosa Cruz, também sempre quis me projetar. Agora, na Conscienciologia, aprendi a me projetar e não dá para voltar atrás, pois mexo com minhas energias antes de quaisquer afazeres. Tá certo. A gente começa projetando só as energias. Tá tudo certo. Vai em frente. Agora, hoje nós estamos falando aqui de confrontação urbanística. É muito interessante. Saiu um artigo na Gazeta de Foz. Estrangeiros representam menos de 4% da população iguaçuense. Os imigrantes aqui, a libanesa, por exemplo, é formada por 3.530 pessoas. É a maior população de imigrantes que existe aqui. Agora, eles estão falando aqui sobre o caso mesmo. São os brasileiros, mais 78 etnias, são 79 ao todo. É interessante a gente ver isso. Tem 74 nacionalidades espalhadas aqui e muita coisa. É muito interessante esse artigo que saiu, muito detalhe. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: a evolução é feita pelo conhecimento da consciência e do cosmos. Quem combate, quem estuda, deve estar chovendo no molhado. E a pessoa fica para trás. Temos o bairro do conhecimento. Quem combater esse bairro está defendendo as favelas e a cidade degradada. Só pode ser. Aqui não é elitismo, tem muitos estudos. Estudo é estudo. Então, de vez em quando, é bom a gente falar como é que nós vivemos aqui. Agora, outra coisa. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu tive que deixar as minhas impressoras, porque eu comecei a tossir, né? Agora, aqui está. Info, setembro de 2007. Printar faz mal à saúde. Printar, quer dizer de impressão. Print. O que é mais prejudicial à saúde? Um cigarro ou uma impressora laser? De acordo com um estudo realizado pelo Queensland University da Austrália, ambos fazem igualmente mal. A pesquisa concluiu que as partículas microscópicas que saem do toner guardam substâncias cancerígenas e algumas se alojam no pulmão, podendo causar problemas respiratórios semelhantes aos do hábito de fumar. Dos 40 modelos testados, 13 apresentaram níveis inaceitáveis de emissão de partículas que chegavam a ser 5 vezes maior do que as emitidas por automóveis. Lembra que eu falei nisso aqui? Quando eu deixei as minhas impressoras, porque eu gostava muito da impressora. Pelo seguinte, eu gostava por uma coisa muito séria. Eu imprimia, logo que eu fazia um original, corrigia o original no papel. É o máximo. Você está entendendo? E depois eu chegava lá e passava para o computador. Mas agora eu perdi essa regalia, esse privilégio, essa mordomia. Está entendendo? Isso era o máximo. Mas valeu a pena, eu nunca mais tossi. Eu tive 2 crises de tosse. Eu fui olhar, era o toner. Agora, as minhas impressoras, as maiores que tinha. Em Foz só havia a minha, né? Você sabe que é muito grande, que é essa que eles estão usando. Agora, hoje eles fizeram uma coifa que o negócio vai tudo para fora. Então não está fazendo mal para os outros, hein? Pois é, mas vai para fora. Eles têm uma coifa. Agora aqui, uma outra coisa negativa é sobre a biotecnologia, que é o nome que eles dão hoje para a eugenia. Agora aqui eles estão estudando a eugenia. O lado escuro da América. Livro mostra como os cientistas dos Estados Unidos foram pioneiros nas práticas de limpeza racial. Agora, aqui fala sobre o processo de eugenia. É um livro que acabou de sair, que chama Guerra contra os Fracos. 860 páginas, R$ 68. O jornalista é o Edwin Black. Ele demonstrou, estudou o negócio com profundidade. Mostrou que a IBM prestou serviço de processamento de dados fundamentais para os levantamentos raciais do nazismo. E tem uma série de condições aqui. O problema, eles ainda falaram o seguinte: 3 gerações de imbecis são suficientes. Isso lá nos Estados Unidos. Então eles brecavam o povo que ia querer imigrar para lá, etc. O biólogo Davenport foi o papa da eugenia americana. Agora, Black calcula que cerca de 60 mil americanos foram esterilizados para não ter ninguém estropiado, alterado, com alteração
entende? Eugênicas. Agora, ó, isso aqui é da Veja, agora do dia 21 de janeiro. Agora, outra coisa, os abusos da Igreja Católica. Uma reportagem com relatório detalhado dos abusos dos reformatórios da irlandês. O negócio é impressionante. As crianças irlandesas, sexual, fisicamente, emocionalmente abusadas por freiras e padres. Agora, veja, é uma rede de igrejas com locais residenciais, escolas residenciais, lá na Irlanda. Agora, o relatório foi agora liberado publicamente em Dublin, nessa quarta-feira agora. Tem 2.600 páginas, com o material todo das coisas. É o Christian Brothers, e também a Igreja Católica com o negócio todo. Eles falam aqui um monte de coisa. Para vocês terem uma ideia, tem aqui o cardeal Sean Brady, que disse numa declaração que ele estava profundamente triste e profundamente envergonhado. Agora, é uma rede de sobrevivência daqueles que foram abusados por padres. É um grupo. E o diretor chama Dave Closses. De modo que o negócio é seríssimo. Quanto tempo que eles vêm praticando? Parece que é 200 anos. Pois é, o negócio é muito antigo. É coisa antiga. Terrível isso. Ontem essa... Pois é, para vocês verem, a Igreja Católica, o que é que uma religião faz? A segunda linha da fatologia, o embasamento da PROEX em relação a... O embasamento da Auto-PROEX. É muito importante o lugar que você está. Você vai precisar de viver quanto? Você tem que olhar se o seu ambiente, o holopensene, a ecologia favorece você para desempenhar a sua PROEX. Eu vim para cá, uma das coisas sérias. Aqui tem menos poluição. No caso de fósforo, favorece. Pois é, é muita coisa. Aqui tem as 7 energias básicas da vida. Agora, na quarta e quinta linha, as características inconclusivas da cidade exigindo maiores pesquisas. Essas inconclusiva é essa relação final aí, você viu? O quadro, a tabela. Características inconclusivas ou paradoxais. Por exemplo, Foz do Iguaçu tem água mineral engarrafada. Em Vilcabamba tem água pura. Alto consumismo moderno, baixo consumismo moderno. Catarata do Iguaçu, lá tem o Vale Andino. Aqui tem um centro de mega eventos, lá tem um centro de estudo da longevidade. Aqui a cidade tem 79 etnias, habitantes de 62 países. Agora estão achando que é mais. É um centro mundial da longevidade. Lá. Aqui tem indústria, lá não tem indústria. A demografia aqui, 313.316 habitantes. Lá em Vilcabamba, 4.200 habitantes. Aqui tem habitantes desde 1881. Lá tem habitantes desde 1756. Aqui a hidrografia, os índios guaranis. A hidrografia tem os índios quichuas. Aqui tem Itaipu, lá tem os Andes. Aqui tem a mensagem social, a internacionalização. Lá tem uma mensagem social, a longevidade. Aqui é uma planície, lá é o vale da longevidade. Aqui não tem montanhas, lá tem as montanhas, principalmente os Andes e Mandango. Aqui tem as 3 fronteiras, é a Trifron, folclore. Lá tem o Vale Sagrado, é o folclore. Aqui tem os viciados em tecnologia, lá tem os viciados em psicomotricidade. Então essas são coisas que a gente vai ver. Tem umas coisas mais ou menos positivas e negativas. Agora, olha bem os que é pró-Foz e pró-Vilcabamba. Na média, bom, Foz ganha. Né? Agora, isso aqui pode ser estendido, aprofundado, ampliado. Eu só coloquei alguma coisa para as pessoas começarem a pensar. E arranjei 2 cidades que nos interessam. Né? Uma, pelo estudo do envelhecimento, da longevidade, e outra, que é essa onde nós estamos, que é a CCCI. Isso aí nunca foi feito antes. Na página 98, na segunda tabela, o número 9, Gerontes... Número 9, Gerontes calvos. Lá, Gerontes sem calva.
Lá os caras são muito velhos e não perderam o cabelo depois até volta. Ah, é? É. Eu li aqui o negócio do livro do cara falando dessas coisas. O professor, eu queria... É o Geronte sem calma, quer dizer, se eu estivesse lá, eu estaria com cabelo aqui, ó, nesse lugar aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco... Não teria feito nada. Sobre... Se eu estivesse lá, não teria feito nada. Lá não tem aeroporto internacional. Não tem aeroporto nenhum. Eu queria que o senhor falasse um pouco, vai ter uma relação também com a tabela, mas primeiro na fatologia, a 7ª linha de baixo para cima, a 8ª linha, né, porque tem a CCC, de baixo para cima, as desvantagens da vida humana psicomotora de 12 décadas, mental somaticamente improdutivo. Isso. Quer dizer, o que adianta a pessoa viver 120 anos se a cabeça dela não funcionou nada? Se ela é apenas a Mesmex, ela está repetindo, é um vegetal. É preferível viver 80 anos, mas produtivamente, deixando alguma coisa aí. Isso. E também, por exemplo, aqui na característica na tabela Pró-Foz do Iguaçu, o senhor fala menor longevidade, mas produtiva. Sim. Né? E lá maior longevidade, mais improdutiva. Pois é, isso aí. Eu queria saber se o senhor verificou lá na cidade o que tem no estudo que foi feito, se o senhor viu alguma coisa em relação às doenças de Alzheimer, ou coisas que estão relacionadas com a produtividade intelectual. Não, isso aí não tem nem lá nem aqui, né? Ninguém fez levantamento. Quer dizer, mesmo eles sem produtividade... Tem muita coisa para ser estudada, mas veja, lá eles têm lucidez, tem gente lá. que já está perdendo, mas também o cara está com 120 anos. Já está perdendo a lucidez. Agora, por exemplo, em Foz, você vai encontrar gente com 100 anos. Eu falei aqui 80. Mas você vai encontrar gente com 100 anos. Lúcida. Entendeu? Vamos devagar. Agora, o que eu quero é chamar a atenção para essas condições. Não adianta a gente ficar na natureza se não levar a tecnologia. A tecnologia veio para viver. Ela veio para ficar. Então, por isso que eu falo, por exemplo, minha casa. Minha casa é afogada no verde da natureza. Mas lá dentro tem os aparelhos mais avançados que tinha. E esse aparelho estava fazendo mal para mim. A hora que fizeram, eu andei cortando, como é o caso do tôner e as lâmpadas cancerígenas, etc. Tal. Você vai limpando aquilo que pode. Entendeu? Agora, eu fico com a natureza e com a tecnologia. O problema é fazer esse casamento. A maioria tem problema. Agora, a Foz tem as duas coisas. A natureza de Vilcabamba e tem a tecnologia. E outra coisa, tem aeroporto internacional. Que é uma coisa muito séria por causa da comunicação. Comunicação, nós não podemos ficar só com o computador. Precisa de ter o meio físico para a pessoa. Porque uma pessoa não pode chegar, nasceu aqui em Foz e nunca saiu daqui. Isso é interiorose. Ela tem que viajar, tem que ir. O seu irmão foi agora nos Estados Unidos e falou, eu agora estou te entendendo o que você falava, depois que eu vi aquelas coisas todas, que ele viu lá o Disney World, com as coisas todas, New York, passaram uma semana, eu agora estou entendendo o que é o cosmopolitismo, as coisas todas que você fala. Não. E o Cabamba também aqui tem poucas, no que eu vi aqui na tabela, que a paradoxais, na 7ª linha, a demografia, tem poucos habitantes lá, né? 4.200. Agora, pequeno, né? Poluição. Tudo isso é tabu. E com isso aqui eu estou acabando com o tabu. Seja com referência lá, seja com referência aqui. O negócio nosso é ter lucidez com o material que a gente tem. Entende? O modo de viver. É muita besteira que tem sobre esse negócio de longevidade e envelhecimento. Entende? E mesmo sobre ecologia, olha os ecochatos que tem por aí. Vamos devagar com a dor. Tem que ter um equilíbrio, né? Achar tem que ter equilíbrio. E outra coisa, tem coisa que eu não acho. É igualzinho o caso daquela moça que uma vez falou que não devia da gente usar aquela água, aquele aparelho. Eu sou favorável a usar, que nós temos muita água, a gente pode usar sim. Agora, o dia que o negócio piorar, sim. Mas por quê? Isso não vai afetar ninguém, só vai melhorar. Vai melhorar a nossa vida, melhorar a situação. Então, veja, há muito tabu. Precisa acabar com isso. Esse é que é o princípio da descrença. Eu estou de butuca acesa para tudo. Vou meter o pau até em mim.
De vez em quando eu ponho espelho para ver se precisa meter o pau em alguma coisa. Entendeu? Esse faz parte do serviço. Então, isso aqui é para destabunizar. Para acabar com o tabuísmo. Você está entendendo? Não é a tabulação, não. É tabuísmo. É o tabu. Na página 98, na primeira tabela, no item 12, na segunda coluna... Reciclagem social. Tem 4 hospitais em Foz. Agora, Vilcabamba, tradições arcaicas, um hospital só. É que tá faltando... Agora, aqui parece que tem até mais de 4 atualmente. Não é que está faltando a perninha do C cedilha. Ah, é? Tradições. Ah, tradições, tá mesmo. É verdade. Agora, no item 14, que fala do sistema sanitário... Sistema sanitário com favelas. Lá sem sanitarismo ou higiene em geral. Quer dizer, lá não tem favela. Mas em compensação também, não tem higiene. Pois é, mas aí... Outra coisa, eles gostam de bicho, de tudo quanto é jeito. O médico falou lá no livro que quando começaram a tirar os vermes, o povo tudo, os caras foram para a cama, adoeceram. Sem os vermes. Está lá, está falando lá o especialista. Então veja, eu prefiro o sistema sanitário com favelas. É o ideal. O ideal agora é reurbanizar essas favelas, do jeito que o Carlos Lacerda fez no Rio. Essa condição deles não serem calvos, não usarem óculos, tem a ver também com a genética do povo lá. Como é que é? Eu não entendi. Na questão aqui, o geronte sem calva ou geronte sem óculos. Isso tem a ver também com é uma vida de deles. Lavrador, de peão, de colono de fazenda que eles têm lá. Você quer ser colono de fazenda o tempo todo? Nós estamos na zona rural. O ambiente é seu. Aqui, eu estou na zona rural, mas mexo com a parte intelectual. Eu não sou colono mais. Está entendendo? Agora, tinha gente aqui no início do CAE que queria que a gente fosse, era isso. Eu acho que é mais o que... de não sentir a falta realmente de óculos. Às vezes a pessoa precisa, mas como não tem hospital, não tem médico... Não é isso, não. Não? Não. Como eles não usam muito, eles não gastam tanto. Você está entendendo ou não? Entendi. Se não usa muito o corpo não é muito gasto. Isso é para qualquer coisa, qualquer sentido, qualquer órgão, qualquer sistema do corpo. Tem coisa que não vai. Agora, o que mantém a funcionalidade... Entende? É o funcionamento. Os órgãos são autolimpantes. Você está entendendo? Mas a genética aí, se alguém tem algum problema, pois é, mas agora a genética lá é genética de lavrador, de bicho, de rularista, de peão. Você está entendendo? De fazendeiro, de colono. Vamos entender, falar franco a situação. Lá é isso. Agora veja, uma beleza. É um presépio. Lá é um presépio. Mas vê, você quer morar em presépio? Não, não dá, né? Agora, aqui está só começando. Você veja, o primeiro shopping maior apareceu, nós temos um só. Isso não é pouco. Mesmo assim, o povo ainda não sabe ainda trabalhar com shopping. Muita gente viu que a Bamba ainda tem aqui, muito colono. O povo ainda não tem muita noção do processo tecnológico. É que tem que ter discernimento para escolher a cidade, né? O que o senhor está querendo trazer com isso. E a melhor cidade que tem, eu já escrevi isso há muitos anos, é uma cidade média, tipo Foz. Por exemplo, 300 mil habitantes, é o ideal. Agora, tem que ver se não tem muita favela. Se tem, não é bom. Aqui é um lugar difícil, mas eu escolhi de propósito. É difícil por quê? Porque é uma cidade fronteira. Toda cidade fronteira é problemática. Por isso que tem esses contrabandos, essa coisa toda. Que agora, por exemplo, se vão fazer aí a salvaguarda do contrabando no Lago Itaipu, vai melhorar a cidade extraordinariamente. Vão deixar, a criminalidade vai cair, tudo isso. Porque a criminalidade aqui existe por causa do tóxico, a cocaína. Se diminuir a cocaína, a maioria desses crimes vão desaparecer. Porque os caras estão matando todos os outros por causa de dinheiro do tóxico. Entende? A maioria aí. Agora, outra coisa, a escola. Mas o que é que adianta fazer escola se deixa o tóxico entrar? O tóxico acaba com tudo. Começa pela escola, até o professor entra nessa. O médico entra em tóxico. Presta atenção. Só porque ele vive com tóxico. Quantos colegas não tem que são
Onde o senhor colocou aqui um confronto também em relação ao tóxico. Agora eu não sei onde está. Pois é, mas lá está cheio de gente que tem tóxico. Mas são tóxicos naturais. Os caras conseguem conviver assim mesmo. Isso, o que é esse chamico puro? Hein? Chamico que o senhor colocou aqui? É o chamico deles. É um fumo. Ah, um fumo? É o fumo deles. Ah, tá. Mas é um Eles fumo normal, o cara está com é? 120 anos fumando. Então tem uma porção de princípios nossos por aqui que o tabu também cai. Perante eles lá, isso não funciona. O problema é esse cotejo, precisa de levar a fundo. Isso aqui é só para mostrar. Eu estou dando a parte do iceberg que está fora da água. Que a gente pode pegar e fazer com a cidade que a gente veio, né? Pode. Agora, foi o que tudo indica o irmão do João aí, ó. O Luiz fez. Está vendo o que é Santa Catarina? Foi comparar lá com os negócios lá fora. Então, a visão dele ampliou. Agora, aí o problema é vocês pensarem. Por que a gente veio para Foz? Professor, o maior contraste favorável à Foz é esse 10 aqui da característica que seria a produtividade. Menor longevidade, mas produtiva. Maior longevidade, mas improdutiva. Isso aí é líquido com o assunto. Isso é o maior contraste. Não, isso aí não é isso. Líquida com o assunto. Acabou. Acabou o papo. Você fala assim. Agora essa produtividade. Que é isso que interessa na vida. É a Proex da gente. E também... Então, primeira coisa, Vilcabamba não serve para levar a Conscienciologia. Eu não poderia levar lá para fazer a CCCI lá. Não tem ambiente. Aí também Agora, a primeira coisa que fui ver para vir para cá, tem as energias que nós precisamos? Tem. Tem aeroporto? Tem. Tem muita gente, está na frente de batalha do processo do convívio? Está. O processo é sociologicamente complexo? É. Então, é uma cidade grande sendo média. Mas tem todos certos inconvenientes da cidade grande, nós temos aqui um ponto pequeno. A gente tem que conviver com isso. Agora, o problema nosso é transformar Foz numa cidade universitária. Foi o que eu falei desde 95 aqui. Nós estamos caminhando para isso. Não adianta falar que é elitismo, não adianta xingar a gente. Não resolve, nós estamos caminhando com isso. Depois de 15 anos, nós estamos chegando lá. A utilidade de Vilcabamba seria mais para estudar longevidade e se aplicar. Longevidade rural. Mas... é o que eles deviam falar, que eles não falam, está errado. Eles deviam falar isso. Uma longevidade na cidade é uma coisa, uma longevidade rural é outra coisa. Lá é rural, 4.200 pessoas. Mas dizendo, o interesse lá é mais da pesquisa em cima da longevidade. Mas gente, lá está isolado. Foi isolado, isso não resolve. Nós temos que viver com todo mundo, aberto, mais gente, senão não vai. O negócio é esse. Uma outra coisa, só as reuniões que se fazem aqui são maiores do que qualquer uma que se faz lá em Vilcabamba. Lá eles têm umas instituições para estudar longevidade, mas não tem esse. Aqui não. Faz uma reunião de médicos, são milhares de médicos. Faz outra reunião, não sei o que é. Vocês viram, tem até um centro de convenções que é um dos maiores do Brasil. Então, isso é que é importante. Outra coisa, 79 etnias. Isso aí também liquida com o assunto. Cadê Vilcabamba? Sumiu. Agora, seria importante combinar as duas coisas, uma longevidade produtiva. Agora, futuramente você fala... Pois é, isso nós estamos fazendo. O que é que eu vivo falando aqui? É a dieta frutariana. Por sinal, hoje tem uma listagem aí que vem, eu não sei se está falando, eu acho que tem umas coisas desse tipo. Falando umas coisas lá. Hoje nós temos 20 verbetes novos aí, quer dizer, vocês têm. Tá certo? Agora aqui. Fui signatário da Carta de Saquarema, o documento da paz. No evento em que a carta foi votada pelos presentes, a energia ficou muito intensa. Parecia algo bem singular. Pensei na possibilidade da participação de evoluciólogos. O senhor teve acesso à Carta de Saquarema? O que o senhor achou? Já me perguntaram isso, eu falei que gostei muito. Viva a paz! Eu sou 100% pela paz e pelo pacifismo. Esse é o caminho da própria vida. Vamos levar isso à frente. Outra coisa, lá já tem o Laboratório da Paz. Estou lendo a biografia da Helena Blavatsky. Ela, de fato, tinha todos aqueles fenômenos paranormais, porque ela mudou. Poderia falar alguma coisa? Ora, a Helena Blavatsky era fora de série como parapsíquica, mas era assim, tipo Umbanda, esse negócio. Ela fumava charuto, para você ter uma ideia. Então, por aí, você já vai ver o nível
que era o parapsiquismo dela. Uma outra coisa, ela copiou um monte de outros livros e fez livro à base da cópia. E outra coisa, ela foi fora de série nisso, porque naquela ocasião não tinha computador. Hoje em dia, fazer plágio é muito fácil. Agora, para ela era difícil. Há muito tempo, estudando conscienciologia e trabalhando minhas energias pelo EV, percebi que ao passar a ambulância na rua, tomo banho de energia constante. Eu estaria assistindo a Consim ou Consciex envolvida na ocorrência? Tudo é possível. Anota e vai em frente. Urubu observando tudo que se passa, mas é possível. Sim. Não, desde que ela tenha lucidez. Se não tiver lucidez, esqueça. Lá, por exemplo, não adianta, porque a lucidez é mínima. A situação que ela se encontra hoje, né? Todos, grande número de pessoas estudando, maior desenvolvimento. Quando ela tiver maior, logicamente, as pessoas vão chegar a maior longevidade. Será mais produtiva. Essa produção a Terra toda está aumentando a longevidade. Pois é, então Mas agora, se nós ficarmos aqui na ponta do processo, melhor. Amanhã já precisa ter aqui um hospital para gerontes, de gerontologia. Isso precisa de ter. É bom ressaltar que não é a menor longevidade que é mais produtiva. Eu falo isso desde 95. Eu não falo puxando brasa para mim, não. Eu sou médico. Eu não preciso tanto de hospital de gerontologia, que eu estou estudando por mim. Enquanto eu tiver luz, eu sei o que eu estou fazendo. Se amanhã eu perder a lucidez, também não interessa. Você está entendendo? Porque com lucidez pode chegar a uma grande longevidade bem produtiva. Pois né? Professor, eu estou fazendo um verbete, desde aquele dia que o senhor me deu a reportagem do Ilcabama, sobre autolucidez na longevidade. Eu queria perguntar ao senhor, como o senhor ainda não publicou ainda esse verbete, eu posso usar como fonte de pesquisa esse verbete ou aguardar o senhor publicar na... Você deve usar como fonte de pesquisa só aquilo que a gente já publicou. Não, sem publicação. Mas posso usar? Deixa a gente publicar e debater. Não, eu falo assim... Porque senão o Arlinho depois vai ver os defeitos lá, eu fico com cara. Eu não vou publicar agora, né? Meu livro não vai sair agora. Vai implicar comigo depois. Mas pode, no caso, aguardando a publicação, depois pode, tira né? suas conclusões, vamos ver. Porque esses dados são muito bons, né? Pois é muito vamos ver o que Obrigada. Mas, gente, eu queria falar para vocês que a SOS voltou. E ela trouxe do Rio para mim, a SOS, aquela ali, ó, socorro. Agora, o que se passa? Ela trouxe para mim a temoia do Rio e também um negócio muito sério, que é a ameixa preta daquela fruto d'oro, que é a melhor que tem no Brasil. A do Brasil é a melhor que tem, aquela fruto d'oro. Ela trouxe só 1 tonelada das tais. Sabe como é que é? Então, durante uma temporada, eu posso comer à vontade aí as minhas frutas. É a dieta frutariana. Onde é que tem essa fruto d'oro? Ela sabe. Onde é que foi que você comprou? Zona Sul, que é o nosso, lá de Ipanema. Lendo que as frutas, elas podem ter efeito no organismo até como remédio. Lógico, mas quem é que falou que não é? Todo alimento, toda fruta, toda vegetais, vegetables, quer dizer, tudo que é verdura e legume, tudo pode ser remédio. Outra coisa, e os chás que se faz dessas coisas? Tudo também é remédio. Lógico. Agora, ó, fruta, coisa boa, que tem menos açúcar, veja bem, é maçã, de modo geral, ela tem menos glicose. No caso, frutose, né? Na fruta e na frutose. Agora, outra coisa também é pêssego. Agora, o pêssego é chato. Por exemplo, agora é uma temporada que não tem pêssego. Por quê? Ele tem os tempos certos dele. Ele é muito específico. É sazonal. Então, agora não tem. Mas, por exemplo, eu estive no Pomare, eu vi as coisas todas que tem lá. Trouxe 1 tonelada, levei a carreta, etc. Trouxe 1 tonelada também junto com ela. Então, ó, cuidado comigo que eu estou com a corda toda. Estou andando na esteira e é uma coisa, me dá vontade até de andar depois. Então é um perigo.
quando a gente fica assim, entendeu? Eu estou só avisando vocês que quem avisa, amigo é, né? Na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, é a ilusão da praia infrutífera. Deixa eu ver onde é que está. Ilusão da praia infrutífera, sim. Eu queria que o senhor explicasse, porque por exemplo, eu não sei se é isso que eu Vilcabamba entendi. é a praia infrutífera. É a sua praia, você vai para Vilcabamba e não faz nada, o que adianta? Da praia infrutífera, aquela turma de Ipanema que ia para lá, o homem para olhar as mulheres peladinhas, as mulheres peladas para pegar aquele guapo rapaz, e por aí ia, só ficava nisso, então não resolve nada. E dentro... Na hora de estudar mesmo, fazer alguma coisa substanciosa, não tinha nada. Agora, indo pela questão da praia infrutífera, as pessoas que estão em outras cidades, em qualquer cidade, na verdade a pessoa pode ser frutífera em qualquer lugar. Pode. Agora, a praia, você sabe, hoje é uma expressão em português no Brasil. Sim. Essa não é a minha praia. Então o problema Sim. é esse, não adianta você arranjar uma praia que seja infrutífera. Sim. Entende? O melhor é ir para a ilha de Paquetá para comer a manga coquinho. E em relação às pessoas e aos lugares, por exemplo, porque tem gente que funciona muito bem em uma localidade e outras funcionam bem em outras localidades. Isso é a relação da pessoa com aquele local, aí é não é? processo psicológico, problema de, vamos dizer, influência ecológica, ambiental, familiar, intelectual, de companhia. E outra coisa séria também é o seguinte, uma pessoa impressionável. As pessoas impressionadas, você sabe, qualquer coisa é tabu. Tem o totem, tem as bobagens, isso tudo tem que descontar. Quer dizer, dentro disso... A gente tem que ser tem que adaptável a qualquer local. Mas nós não somos bobos, você tem que escolher um lugar que você vai funcionar melhor. Produzir mais. Foi por isso que eu escolhi Foz. Eu e os amparadores. Vocês pensam que isso aqui foi assim ao acaso? Eu fui olhar na internet e vim para Foz? Não tem nada disso. Foi tudo estudado, tinha um monte de lugar. Eu estudei até fora do Brasil. Essa questão da localidade com a questão da longevidade também. Eu percebi que quando eu morei em Buenos Aires, há um tempo atrás, eu não tinha essa sensibilidade. Voltando para Buenos Aires algumas vezes, depois que eu estava morando aqui, já no Brasil e depois aqui mais em Foz, eu senti as condições do ar, a dificuldade, senti algumas vezes, inclusive fiquei com uma série... Eu não tenho alergia normalmente, não tenho, mas eu senti dificuldades do nariz, nessa, como é que chama? Coriza, tipo... E eu senti bastante essa dificuldade, mas eu vejo que as pessoas que estão morando lá, ou mesmo em São Paulo, elas não... Parece que elas já têm um hábito Buenos e não Aires sentem eu fui lá durante isso. décadas. Os maiores resfriados que eu tive na minha vida foram lá. Só para você ter uma ideia. E é impressionante. É uma poluição se difícil sente. porque tem muita umidade no ar. Outra coisa, um lugar que é próximo do Brasil, de lá que é um dos piores, mais poluído, é Porto Alegre, por causa disso. Que é tudo lá do sul. Nós aqui já não chegamos nisso. Aqui, ó, a pouca poluição que tem é na época que eles jogam agrotóxico aí nos feijões soja. Essa questão da pessoa se habituar, mas ao mesmo tempo ela está tendo um prejuízo na saúde da pessoa que ela não está vendo, né? Morando numa cidade como essa. As pessoas veem, mas ela relaxa, ela se entrega. Por exemplo, os paulistanos estão tudo poluído. Como é que é? É um monte de gente que morre em São Paulo. Mas a pessoa não percebe, Começaram a morrer primeiro os velhos, agora estão começando a morrer as crianças, já esses últimos anos. Mas isso não é notificado, o povo não leva isso a sério, porque senão para São Paulo. Até nos jornais aparece alguma coisa nos jornais, na época da gripe, as crianças ficam ver São Paulo é a coisa mais fácil. Olha no Globo News, a hora lá, que a nossa amiga lá mostra o movimento lá. Não, hoje tem só um congestionamento de 75 quilômetros. Não é mais do que isso. Veja, isso não dá certo, né? Um congestionamento de 75 quilômetros, você já viu o que não tem de poluição em cima desse povo tudo em 75 quilômetros? Agora, como é que é?
quais são os fatores que a pessoa deve analisar, os prioritários, para, em base do discernimento e não das questões psicológicas que ela tem, o apego em relação à cidade, quais são os fatores mais prioritários para nós? Vamos falar para nós, que é o que interessa, é a programação existencial. Então você tem que ver a sua programação. Onde é que é melhor? Onde é que você vai funcionar melhor? Agora, é o que eu falo. Por exemplo, se você ficar em São Paulo, mas você tem que ter uma programação que vai demorar, você tem que durar muito, você tem que cair fora de lá. Não vale a pena ficar. Entende? Agora, se você não vai durar muito, se você já está calculando que você acaba com isso mais cedo, você vai ter uma morte prematura, vai morrer, por exemplo, aos 50 anos, então pode ficar em São Paulo. Você está entendendo? A situação é essa, tem que ser prático, objetivo, bem claro. Professor, eu estava fazendo um raciocínio a respeito da heurística, a questão da criatividade. Aí eu estava pensando, você coloca assim, nós não inventamos nada, né? Além da questão a gente inventa os nomes. Neologística, né? Então, o exercício da criatividade, a ação da criatividade seria um processo de aumento da cosmovisão da pessoa. Não é só cosmovisão, é cosmoaudição, cosmovisão, cosmo de tudo quanto é multipercepção, omnipercepção, omniquestionamento, então, tudo que você puder. Isso aqui é. Está certo, né? A heuristicologia está diretamente ligada à Então veja, coisa nova mesmo é só você. Não existe ninguém na Terra diferente de você, igual a você. Você é diferente. Então veja, a pessoa em si, o egão dela é que é a coisa nova. Agora veja, você vai ser coisa nova igual a topeira ou igual a serenão? Aí é que a gente pergunta. Aí é que vem as minhas perguntas cretinas. Mas aí a questão, eu posso dizer que a heuristicologia é uma subespecialidade da cosmovisiologia ou não? É, até um certo ponto. A cosmovisiologia é mais ou menos parente da cosmoconscienciologia. Tá certo? É a visão panorâmica de tudo que tem. Agora, olha, nada disso interessa se não tiver prioridade. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? É você que estava aí. No caso, sim, da escolha de Foz para ser a sede da Conscienciologia, isso só foi decidido depois que você estava aqui ressomado? Ou enquanto você estava lá na intermissão? Não, já? Eu quando fui fazer as coisas aqui, nós fomos pensados de tudo quanto é lado. Aí eu comecei a estudar tudo de um lado e do outro para ver, que a gente não tinha nenhuma ideia onde é que seria melhor para trabalhar. Agora, eu tinha que fazer uma coisa num local adequado. Foz, muito embora seja mais para o sul, ela está mais ou menos no meio dos processos do Brasil. Não é tão para o sul, mas também não é tão sudeste. Você está entendendo como é que é? Agora, ao mesmo tempo, aqui tem acesso internacional. Porque você tem que lembrar que tudo nosso tem a palavra internacional. Foz, ela atende perfeitamente esse requisito da internacionalidade, a internacionalização do processo. E dentro da fronteira aqui, qual a fronteira do Brasil que tem um movimento com essa população e essas etnias em paz? Não tem outro local. Na América, acho que não tem lugar nenhum. Por exemplo, eu conheço Tijuana, eu estive vendo essas coisas. Tijuana, você sabe, é um lugar desse. Eu estive lá, tive muito contato com um monte de gente em Tijuana, tá entendendo? Que é junto com o processo do México na Baixa Califórnia. Mas não vai. Eu estudei esses lugares todos. Por exemplo, eu estudei a minha terra, Monte Carmelo. Também não serve. Lá não tem acesso. Agora você pensa, eu levaria essas coisas para lá. Todo mundo ia chegar lá, como é que ia ficar? Primeiro, a gente tinha que fazer, aumentar o aeroporto. Dar um jeito das companhias ir até lá. Como é que seria isso? Com o povo de fora, a turma que vem aqui, como é que vai? Deve haver navios. Agora, quer dizer, haver aviões, né? Não sei bem. A questão da interlúdio, se a Conscienciologia não tivesse aqui, ia ter interlúdio igual ou como é que é? Não, eu acho que se fosse no lugar que nós fosse montar, ia aparecer interlúdio. Que é o processo para sustentação do problema. A meu ver é isso. Segundo o que o enumerador já me falou. Tem lógica, né?
Antes de vir a cooperativa para cá, você já sabia que você viria para cá centralizado? Não, isso eu falei desde o início. Eu quero ir para um lugar que eu vou levar a minha biblioteca com todo o material. Nós vamos montar e vamos fazer uma instituição, vamos dizer, pedagógica, intelectual, de gabarito. Como é que é? Com o passar do tempo, o povo vai reconhecer, por exemplo, o nível da nossa lexicologia aqui. É dos mais avançados do Brasil. Besteira o povo falar qualquer coisa. Não adianta falar que nós somos elitistas. Nós estudamos. Por exemplo, os caras vão falar que o Ponte de Miranda era elitista? Besteira. Agora, só os anarfas é que falam isso. Burraldo, Burrildo e Burroide. Anarfa. É o jeito. Que o negócio é esse. Ou a gente admite o melhor, ou não admite. Isso não tem elitismo nisso. Mas você... Agora, nós atendemos todo mundo aqui. Quando você decidiu mesmo, é quando já estava a cooperativa aqui ou já antes? O que não? Eu já tinha decidido que seria do Brasil. Eu depois estive estudando lá fora, cheguei à conclusão que não valia a pena. Mas depois que se instalou a cooperativa... Porque, por exemplo, eu fui nos Estados Unidos e ajudar por cada língua inglesa. Ia me ajudar muito em certas coisas. Mas ia bloquear um monte de situação. Na mesma hora, seria muito pior do que aqui. A nossa liberdade de funcionamento aqui é enorme. Agora, estudei a Europa, por exemplo. Um dos lugares que eu estudei foi lá na Catalunha. Entende? Barcelona, por exemplo, eu estudei. Quem sabe que é bom montar aqui. Que eu poderia me mudar, ficar lá e a partir dali trabalhar. Mas eu falei, não vale a pena. Agora, naquela ocasião eu sabia que ia ter a União Europeia, que o negócio todo que ia ser em 92. Eu falava sempre nisso. Tudo aconteceu de acordo com aquilo que estava marcado. É o que o povo já tinha marcado, né? Tudo aconteceu. Agora, aqui para nós, eu já tinha estudado certos locais. Um deles era justamente aqui. E aí a gente decidiu de uma hora para outra a situação, que era o melhor. Agora, eu vi que aqui era o local quando eu cheguei no aeroporto aí. Uma das últimas viagens que eu fiz aí, antes de instalar aqui. Eu cheguei no aeroporto e falei com a Graça, falei assim, aqui é que nós vamos trabalhar. Eu estou vendo aqui por causa das consciências, acharam que aqui é melhor, vamos ficar por aqui. E aí é que a coisa foi desenvolvendo. Agora eu vejo o seguinte, não tem nada para arrepender. Isso só foi a favor. Com o passar do tempo, depois de 15 anos, vocês vejam, hoje até um prefeito já apareceu, que tem nos ajudado, já fizemos um bairro. Essa situação toda é séria. Outra coisa, 568 pessoas que vieram para cá. Agora, esse último pronunciamento do prefeito, para mim não é oba-oba, ele acha mesmo que a Conscienciologia é importante para Foz, né, prefeito? Não, ele acha. Outra coisa, eu evito aparecer muito com ele, por causa das coisas dele, tudo isso. Ele, às vezes, é que gosta de tirar fotografia comigo. Veja bem como é que é a situação. Ele gosta da gente. Porque, primeiro, ele me deu conta nas coisas, porque ele não admitia nada disso. Com o passar do tempo, ele viu que nós estamos fazendo aquilo que a gente prometeu, entendeu? Então, a gente ficou com mais autoridade. E outra coisa, ele gosta da turma porque ele gosta do processo da educação e o problema da saúde. Ele tem trabalhado com isso. Agora, veja, educação. Quem é que tem o maior centro, celeiro de professor que tem em Foz? É aqui, essa área toda, é conosco. Nós é que temos mais. Agora, do ponto de vista de saúde, é o que ele estava falando, para a gente chamar mais médicos. Nós já temos dezenas, ele quer mais. Entende? Então, vale a pena a gente estudar e ver essas condições todas. Uma outra coisa, nós somos muito bem acolhidos em Foz. Todo mundo trabalhou com a gente, ajudou demais, tal. Isso tem sido esses 15 anos fora de série. Hoje em dia nós temos status aqui, fala que é do CAE, a população geral... Não, todo aquele folclore que criaram, isso tudo está acabando, né? Criaram o folclore sobre disco voador, que aqui dizia disco voador, inventaram opções, qualquer coisa da zona rural, né?
coisa que tem mesmo. Aí pela Faz parte do cidade, serviço. eles já falam que a gente lê bastante, que aqui se estuda muito. Não, e falar que a gente estuda muito. Isso é o maior elogio que fizeram. Mas a intenção não era elogiar. Veja bem como é que é. Então o nível é impressionante você pensar assim, nisso. Naquele começo não era assim. Não. Eles falavam de disco Não, voador. no começo, aquelas pessoas que acreditaram, que admitiram, que aceitaram o que a gente está falando, algumas entraram para ver se tirava partido disso. Igual aqueles caras que tinha aí que queriam, quando eles viram que nós íamos gastar mais de $1 milhão para começar, logo de cara, eles ficaram com o olho grande em cima da gente. Mas aí a gente deu um jeito, que a gente viu, né? Nós não podemos ter explorador aqui, nós temos só voluntário. Agora vai deixar os exploradores entrar nisso? Não dá, né? Isso tudo aconteceu. Mas não era gente de Foz, presta atenção, era de fora. Essas coisas todas aconteceram. Nós vimos de perto. Agora, o que eu vejo é isso. Contra fato, a gente não adianta brigar. Os fatos mostram que as coisas têm caminhado. Depois de 15 anos, nós já temos autoridade moral, não é? Devido ao processo já da construção. Então há um problema daquilo que eu chamo da verbação. Do ponto de vista da cidade, do município, da Trifron, nós temos autoridade hoje para isso. Não tem por onde Eles fugir. perceberam na cidade que nós somos bem produtivos. Né? Pois é. Há uma produtividade em favor dos outros. Veja bem, só esses profissionais liberais que nós temos aqui trabalhando em todas as áreas, só essas 75 instituições, não é, comerciais, industriais que a gente tem aí, isso tudo está dinamizando a cidade. Não pode falar nada. Veja bem, fizeram um shopping. Na mesma hora, lá no shopping tem mais de uma dúzia daquelas, o enclave que está lá dentro de cada um, que são daqui, a gente nossa. Como é que faz? Todo lado é assim. As escolas, todo lado aí tem professores nossos. De modo que a confrontação urbanística aqui com Vilcabamba é para a gente notar e acabar com os tabus, seja tabu a respeito de Foz, seja tabu a respeito de Vilcabamba. E a gente mostrar a realidade, né? Professor Valdo, eu tenho 4 dúvidas aqui. Na página 95, na 6ª linha. Os conceptáculos humanos para a sede dos altos esforços evolutivos. Os conceptáculos humanos para a sede dos altos esforços evolutivos. Vamos entender. Conceptáculos aqui são o que é que tem em matéria de ninho intrafísico que pode favorecer, você está entendendo, o trabalho seu. Então, esses que são os conceptáculos. Conceptáculo é o ninho, aquilo que recebe, é o receptivo. Você está entendendo? Agora, humano, quer dizer, no caso, intrafísico, para favorecer o seu trabalho. A próxima é de baixo. O nível da qualidade das intenções evolutivas prioritárias das consciências. Deixa eu ver onde é que está isso Logo aqui, que embaixo. eu não sei. Hein? Na linha 7. É a linha 7? Início. O nível de qualidade das intenções evolutivas prioritárias das consciências. Sim, isso aí é o nível de qualidade de cada um. Vamos ver o que é que o povo funciona no lugar que está. Por exemplo, em Vilcabamba, o nível de qualidade das intenções. O que o povo quer lá? Lá é só viver igual vegetal, animal, é coisa da Idade Média. Aqui já é uma coisa mais avançada, é acima da tecnologia, a paratecnologia, olha a diferença. Se isso aqui nós vamos comparar com Vilcabamba, liquida com Vilcabamba. Não dá. Pode falar. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da reurbanização aqui de Foz. Eu estive aqui num congresso de advogado em 94, em 96 eu vim do Sul, hospedamos no hotel e a média dos ônibus de turismo era 700 ônibus por semana. E com relação também ao setor policial,
na década de 90, só policiais rodoviários, de uma vez eles prenderam 40 rodoviários, mais de 20 agentes federais e mais de 30 fiscais federais. Hoje não se comenta mais isso daí. Eu queria que o senhor comentasse a respeito da reurbanização e essas situações que não estão ocorrendo principalmente mais. Com o governo aí do Dr. Paulo. As coisas andaram melhorando muito aqui. Agora, teve força-tarefa, há uns processos de ajuda de Brasília. O processo federativo federal ajudou muito a cidade. E eles têm interesse nisso devido ao processo sul-americano, o Mercosul e outras coisas mais. E outra coisa, tudo se estuda nessa área atualmente, aqui do ponto de vista político, porque a maior parte dos grandes congressos e conclaves que existem a respeito desses assuntos são realizados aqui, né? Então, com isso, melhorou muito. Agora, outra coisa, o contrabando, por exemplo, melhorou demais aqui. E o contrabando melhorava para um lado e piorava demais para o outro. Na fritada dos ovos era mais contra a região toda do que a favor. Exato. Agora, isso tudo já diminuiu muito. Agora, nós falamos, isso aqui só vai começar a melhorar a hora que reduzir o contrabando. Enquanto tiver assim, não resolve. Mas em relação... Você sabe que ninguém acreditava que o contrabando fosse mudar aqui, né? Eles não admitiam isso. Mas em relação com a conscienciologia, o CAEC, a fundação do CAEC e nossa chegada aqui, que isso não, melhorou? Nós começamos a melhorar as coisas todas em matéria de educação. As universidades, por exemplo, foram criadas foi depois que a gente veio aqui. Eu mesmo andei ajudando alguma coisa nesse sentido, inclusive diretamente. Isso tudo favoreceu. Hoje nós já temos muito mais estudos. E já tem mais colégio, tudo aumentou aqui. E outra coisa, existe gente nossa que está trabalhando na grande Trifron, não é só aqui. Hoje nós temos contato até com o governo do Paraguai, quer dizer, a turma que está aí com a mala, tudo isso. Isso não havia nada naquela ocasião. Então, há uma melhoria óbvia em vários setores da vida social, em toda a grande Trifron, as 3 fronteiras. Isso melhorou muito. E essa Trifron, por exemplo, o total dessa cidade, com o negócio todo, dá mais de 1 milhão de pessoas. Então, não é uma coisa de julgar fora. Isso aqui é uma megalópolis, querendo ou não. E uma megalópolis com 3 países. E outra coisa, querendo ou não, nós temos que reconhecer uma coisa. Aqui tem muito dinheiro. O nível aqui não é de pobre, não é de pobretão. Pobretão não dá. Aqui não dá. É tanto que as favelas que existem não dominam a cidade. No Rio de Janeiro, as favelas já dominam. Em áreas de São Paulo, as favelas dominam. Em Porto Alegre, as favelas dominam. Aqui não. O negócio vai devagar com andor. Com relação às máfias também, tentaram implantar... Não, agora em matéria de verde, por exemplo, verde não se discute, Foz ganha de tudo quanto é lado. É verde o ano inteiro, é a natureza exuberante, isso melhora muito. Esse foi um dos motivos que eu vim, que é o processo da energia da natureza. A energia começa aqui pela geoenergia. Obrigado. E acaba na energia, quer dizer, a energia aérea, do ar, ambiental. Isso é muito sério. Agora aqui, o senhor incluiu a Helena Blavatsky na lista das personalidades relevantes para a conscienciologia. Poderia ressaltar os pontos positivos dessa personalidade complexa e polêmica e sua relevância ainda hoje na luta contra o obscurantismo clerical? Não, o problema dela é o seguinte, por exemplo, tem uma coisa que nem todo mundo sabe, mas que quem já estudou muito a vida dela sabe. Foi a Blavatsky que ajudou o processo da libertação da Índia. Por quê? Foi ela que incentivou Gandhi a usar a Satyagaya, quer dizer, a não violência. Tudo foi inspiração dela. Tudo nasceu dela. O Gandhi era um boboca, era um advogado bobo. Agora, com ela, ele cresceu. Entende? Então, isso aí é uma coisa séria. Agora, ela errou numa série de condições, uma opção de bobagem. A própria teosofia ela errou, porque cortou todo o processo parapsíquico da teosofia para ficar só as coisas dela e do povo que trabalhava com ela.
Então ela tirou isso tudo. Agora, ela conhecia o processo de movimento espírita, as sessões espírita, ela participou disso em Paris, tudo quanto é lado. Agora, era uma personalidade fora de sério, grande força presencial, era um homem em forma de mulher, essa mulher. Era uma líder, fora de série, intelectual também. Tudo isso a gente tem que reconhecer. Agora, não era lá aquelas coisas, por quê? Não definia o processo em matéria de cosmoética, nada disso. E gostava demais ainda dos processos de lenda, dos problemas do passado, a nostomania. Isso aí foi ruim. Agora aqui, existem cidades extrafísicas? Sim, são as comunex, comunidades extrafísicas. Quem as organiza? As consciex. As consciex têm liberdade para a escolha da cidade onde ficar? Depende delas, cada um procura a afinidade. Com as afinidades, eles fazem o que bem entende. Como é a moradia nessa cidade? É preciso isso? É preciso sim, onde tem gente, tem que haver movimento. Havendo movimento, tem criação. Se tem criação, aparece tudo. As consciências que estão atuando no plano físico têm consciência da cidade onde estão? As que estão atuando é lógico, né? Porque elas veem. Agora, se elas são conscientes da baratosfera, elas só pensam nelas, elas não tem noção das outras coisas. Tem liberdade para escolher uma cidade para onde ir? Depende. Tem consciência que às vezes vai chover, ela procura se resguardar, tem medo da chuva, para você ter uma ideia. O povo não tem noção. Ela se apega a determinada cidade? Sim, mas não é só isso. Ela se apega à casa que ela viveu, ela fica defendendo aquilo lá, faz assédio em cima do povo que aparecer em cima da casa que a pessoa morou. Tem de tudo. Lembre-se, as pessoas vão morrer, desativar o corpo. Ela não muda nada a cabeça. Olha bem isso. Médico cirurgião, durante a minha formação e nos primeiros anos de vida profissional, realizei inúmeras necrópsias. A maioria vítima da violência de uma guerra civil travada entre o Estado e a guerrilha esquerda FARC, que é o MST no futuro próximo. Com o passar do tempo, comecei a notar um fenômeno de angústia, desconforto e mal-estar ao estar perto de cadáveres recém-dessomados. E chega a se manifestar em alguns momentos em intensidade de medo. Pode estar essa sensação de angústia relacionada com a percepção ou captação das energias da consciência? É o óbvio, né? Mas não é só daquela consciência, do corpo que saiu dali, não. É do entorno, é o povo, é a quadrilha, é a caterva, enfim, a equipe da pessoa que dessomou. Como deve ser o procedimento de assistência durante o processo da dessoma? Existe assimilação da minha parte? É lógico que está havendo. Primeira coisa, domina o assunto, exterioriza a sua energia e neutraliza a influência de qualquer cadáver. Olha, eu já fiz muita necrópsia, nunca tive problema com nada disso. O único problema que tinha, que de vez em quando eu vi os caras que eu tinha visto, que eu conheci, você tinha que abrir o corpo deles. Outra hora, na hora que a gente estava fazendo, como aconteceu comigo lá, aonde nós estávamos fazendo, que era o departamento de anatomia prática, eu vi um dia, entrei no lugar, tinha um cara enforcado. Quando eu fui olhar, era uma consciência. É o cara que tinha enforcado há muito tempo. E ainda estava o ambiente ainda, sabe, totalmente envolvido com aquelas energias. Então essas coisas todas tem. Então a primeira coisa para fazer necrópsia, para a gente passar bem, é um ambiente adequado, próprio. Qualquer coisa, o negócio é o seguinte, olha lá, Cross Jordan, Law and Order, está falando tudo sobre a medicina legal. E hoje tem umas coisas que eu não usava, que eu não sabia, que é o luminal e outras coisas mais, o DNA, para estudar o processo. Tudo isso aí é muito importante na medicina legal. E dentro do problema também das necrópsias. Agora, o que eu vejo é isso. Uma coisa é autópsia, outra coisa é necrópsia. Muito embora o povo confundisse, às vezes é a mesma coisa para todo mundo. Autópsia, por exemplo, pode ser de uma pessoa viva que você tira para fazer um pedaço, para examinar, para ver se aquilo é câncer, se não é. Agora, necrópsia, necro quer dizer cadavérico, é feito já no cadáver. Então, é autópsia do cadáver.
tá certo? Então é bom a gente esclarecer isso aí, porque tem muita gente que confunde. Aqui na frente. O que você fez quando você entrou nesse ambiente? Você viu o cara enforcado lá? Que tinha... Eu fui ver se era dos meus conhecidos, não era. E aí? Então era coisa muito antiga. Agora, fiquem calados, porque o cara era materialista, que era o professor lá que estava dando aula. Agora, o que é que se passa? É o departamento de anatomia lá, anatomia prática. Agora, o pior mesmo, eu já contei aqui, foi o dia que eu cheguei lá e vi um cara que eu todo dia dava alguma coisa para ele. Porque a faculdade era perto da onde eu morava, na outra faculdade. E tinha um mercadão junto, tudo ali perto. Uberaba, ainda tem isso tudo lá ainda. Agora, o que se passa? A hora que eu fui lá, chegou aquele cadáver, não tinha ninguém, eu estava lá para fazer. Quando eu fui ver, era o meu amigo. Eu abri o meu amigo, com a maior calma, com tranquilidade, sem nada. Agora, ele era um pedinte. Ele foi para lá, o cadáver que era pedinte, não tinha família, não tinha nada. Agora, ele gostava de conversar comigo. Eu era garoto, praticamente, rapaz, né? Então, ele gostava de conversar comigo, já era de idade. Esse também eu tive aqui, aquele choque, aquele impacto, a hora que eu vi, né? Que era uma pessoa conhecida. Agora, outra coisa que foi um baque para mim também, foi o dia que a gente teve que fazer uma necrópsia. E foi uma moça que veio da roça e que tinha suicidado. Ela suicidou, tomou formicida, entende? Suicidou porque o namorado deu conta nela. Agora, o problema era esse. A moça era lindíssima. Ela devia ter uns 18, 19 anos. Loura. Veio da roça. Mas lindérrima. A gente olhava aquilo assim, se tivesse um jeito dela ficar assim, ó, ia mandar para algum museu, alguma coisa para ficar. A moça era lindérrima. Mesmo depois da formicida, ela estava uma loucura. A hora que nós estávamos fazendo lá, tinha um rapaz que chegou lá e falou assim: eu posso chamar os acadêmicos para ver essa moça que vocês estão abrindo aí? Uma loucura. Eles vieram para ver a moça, mas só o rosto dela, a pele da moça, uma loucura. Aí a turma lá, né, foi tudo explicando como é que era, o jeito que era, a situação toda. E outra coisa, às vezes a gente tinha que ajudar, porque era assistente do professor, você tinha que estar explicando as coisas. Agora, esse negócio de medicina legal, com necrópsia, é muito sério. Então, tem aquela história que isso tudo, os médicos, professores da área, gostavam muito de explicar, porque isso é quase tradicional, é um folclore que tem dentro do processo de necrópsia. Que o professor falou assim: pois é, o problema todo é a gente ter inteligência para fazer uma necrópsia e ver como é que é. Então, a primeira coisa que tem aqui, que nós temos que olhar, é isso. Então, você agora vai fazer essa necrópsia, eu vou apenas superintender. E todos vocês que estão aí vão examinar como é que está. Então, a primeira coisa, eu vou te mostrar uma das funções que nós podemos fazer aqui, um trabalho que tem é esse. Tirou a luva e colocou no ânus do cadáver. E depois passou na boca. Então ele falou assim: a primeira coisa, nós não podemos ter repugnância. Porque se tem repugnância, daqui a pouco você vai vomitar, você vai sentir outras coisas, como é que fica? De modo que eu quero ver você fazer isso. Aí o rapaz chegou e fez aquilo diretamente. Aí ele falou assim: pois é, você não tem observação, você errou totalmente. Eu não fiz isso que você fez. Eu tirei a luva, enfiei esse dedo, mas passei esse dedo na boca. Agora você veja, isso tudo existe, são técnicas do processo, entendendo? E o cadáver lá deitado, calado. Sabe que cadáver geralmente ele é calado, ele não fala nada. Ele era apenas figurante da história, não falava nada. Ele não tinha nenhuma deixa para falar. Participava só da... Agora, igual esse, tinha um monte de situações desse jeito, entende? Que o povo falando. Vixe, sobre esse aspecto tem muita coisa, entende? Agora, precisa de tirar, né, dos estudantes acadêmicos de medicina, os acadêmicos de anatomia, tem que tirar os tabus que a pessoa traz, que às vezes tem muita coisa na cabeça, né?
bicho de goiaba, se tirar aquilo tudo, limpar. Então os professores usam isso. Vocês estão certos, didaticamente é um gancho. É um gancho didático. Entendeu? Não, e o urubu observar tudo. Por isso que você tem que aprender tudo. Então, em matéria de cirurgia, essas coisas todas, tem que ver. O detalhe, a técnica do detalhismo, ela é inescondível, inevitável, insubstituível. Se não olhar o detalhe, como é que fica? Mas a pessoa vai fazer uma cirurgia, se não olhar o detalhe da anestesia, o doente pode morrer de outra coisa. O negócio não é muito sério. Por isso que os aparelhos para a cirurgia, eles são os melhores que são usados na medicina. Porque eles são imprescindíveis. Hoje, nós precisamos disso. Para saber como é que é. Professor? Sim. Aqui na página 98, na segunda planilha de características pro Vilcabamba, o item 2... O item 2, altitude média 192 metros, é isso? E altitude média 1.500 metros. O que você quer? Saber qual é a vantagem de ser mais alto? Não, aqui o problema todo é o seguinte: por ser mais alto, eles acham que o ar é mais limpo. Entende? Mas agora, isso às vezes cria problema de respiração para certas pessoas. Mas se a pessoa vai morar lá, tem menos poluição. Então, por exemplo, é lógico que Vilcabamba deve ter menos poluição do que Foz. Mas Foz tem um mínimo de poluição pelo número de habitantes que tem aqui. Aqui é o que eu estava falando, poluição aqui é quando eles jogam agrotóxicos em cima da soja que planta, porque a cidade aqui ainda tem plantação de soja dentro do perímetro urbano. Isso aí é negativo. O ideal seria a gente comprar essas terras todas que tem aqui, ó, para melhorar isso aí. E você falava desde que nós viemos para cá, em 1995. A Grace, ó, que está aí na sua frente, ela chegou a comprar terreno aqui porque eu insisti com ela para comprar. E valeu a pena com o tempo. Sempre ajudou. Pois é. Eu tenho um terreno no Campo Sonho, você sabe, lá no centro dele. Eu posso construir lá também, qualquer hora. Há um terreninho lá, bom. E é um terreno bom, bem localizado, no meio das casas todas e tal. E eu comprei para dar exemplo, né, da situação toda. Agora as coisas estão caminhando, hoje está bem arrumadinho e tal. Vamos ver o que dá. Valdo aqui no ar? Sim, pode falar. Você comentou então que você chegou a cogitar de fazer Cognópolis fora do Brasil, né? Eu cheguei a cogitar de fazer até fora dessa dimensão. Aí é que não dava. Estou pensando se existe uma relação entre o local de ressoma dos intermissivistas e a Cognópolis, né? Se ela tivesse sido fora do Brasil, teria tido um rearranjo no local de ressoma dos intermissivistas. Mas não valeria a pena, porque as condições iam melhorar para um lado e ia piorar por outro. Se você sopesar uma coisa com outra, não valia a pena. Eu não me arrependi de nada. Agora, só no Rio de Janeiro eu estudei tudo para ver se eu podia fazer no estado do Rio, porque o estado do Rio é muito bonito. Para quem conheceu, eu pegava meu carro e rodava aquilo tudo. Eu saía do Rio até o Espírito Santo para ver as coisas diretamente com o meu Fusca, que era maceteado. Eu maceteei o Fusca para fazer viagem. Nunca tive acidente grande. O dia que eu peguei um outro carro, que era de um amigo meu, estouraram 3 pneus, quase que simultaneamente, quase que houve um acidentão conosco. Agora, por quê? O carro do cara, do meu amigo, era um Opel, que é alemão. E ele foi feito para clima frio. Ele não tinha, sabe, aquela borracha dentro do pneu, que chama câmara de ar. Ele veio direto. Aquilo não estava. Como esquentou, e eu, em alta velocidade, o negócio... Está entendendo? Isso na viagem de Rio e São Paulo, que a gente estava lá com o Opel. Aí eu virei para ele assim, nunca mais eu vou pegar seu carro, eu prefiro o meu. O meu não. Eu entrava e dava um jeito, sempre chegava a tempo. Que às vezes eu fazia, nesses anos da década de 60, 67, 68, eu fazia viagem para São Paulo, ida e volta de carro. Entendeu? Agora, eu fui várias vezes, por exemplo, ao Espírito Santo, a Guarapari, Vila Velha, Vitória. Eu estive lá. Agora, eu ia a Guarapari para examinar o processo de energia
devido à areia monazítica da área, e ver um negócio lá. Então eu andei muito. Nessa ocasião era bom de dirigir no Brasil, essa coisa toda. Agora, depois disso, passaram uns anos, eu deixei de dirigir, parei com tudo. Não, o meu Fusca, tinha americano que trabalhou a fazer o coach. Ele era blindado. Não entrava água, não entrava nada. E outra coisa, tudo tipo tala larga, você está entendendo? Reforçado em cima, embaixo, atrás, na frente, tudo quanto era largo. Então era uma loucura. Agora, tudo de caso pensado. Fizeram agora um Fusca que parece com o meu jeito. Um Fusca novo que fizeram aí, caro. Assim, estão querendo imitar o meu. Agora, havia já alguns processos que eu já tinha visto sobre carro maceteado. Para vocês terem uma ideia, eu entrei no carro do 007, aquele que saía um negócio assim na roda e furava a roda do outro. Eu entrei nele, vi de perto tudo na exposição nos Estados Unidos, para ver como é que era. Andei estudando isso tudo, como é que era. Então, para ver o que eu podia fazer no Fusca. Agora, vocês poderiam perguntar, por que o Fusca? E não, por exemplo, um off-road? Não, o Fusca era melhor, porque... Você está entendendo? Não, eu andava mais rápido, saía de qualquer problema. Fusca, para uma pessoa que sabe dirigir, é bicicleta, né? Ele roda, é motocicleta, ele anda no meio de todo mundo. Mas agora, Valdo, no intermissivo, você já tinha identificado Foz como o local da Cognópolis? Não, nós estávamos pensando nisso tudo. Havia uma porção de coisa, ninguém sabia para onde iria. Há muitas hipóteses. É aquele negócio do alfa, beta, gama, etc., dos projetos. Existia muito trabalho, mas nada disso. Agora aqui, foram os próprios amparadores também que me ajudaram a decidir, não foi só eu, não. Eu sempre fiz com alguma anuência do lado de lá, entendeu? Para a gente ver como é que é, para ficar mais fácil. E eu não queria uma coisa só para mim. Eu não vou ver conveniências para mim. Se eu fosse ver conveniências para mim, eu ia arranjar um lugar, tipo fazenda, me esconder, ficar tudo quieto, para me trabalhar por mim mesmo, sem nada. Mas não é isso. O trabalho não é esse. Professor... Qual foi o ano que você percebeu a instalação de interlúdio? Qual foi o ano que você percebeu isso? Não, eu sabia que eles iam acabar fazendo as comunidades, porque eu já tinha visto isso na questão da reurbanização. Mas você, que seria assim em Foz do Iguaçu, comunidade interlúdio... Não, a hora que nós íamos para cá, isso deflagrou, detonou a possibilidade de fazer a Comunex. Mas você assim dizer assim, montou uma comunidade extrafísica interlúdio, você tem assim uma data... Não, eles é que decidem. Não, eu te pergunto assim, mas tem uma data que você captou isso, que você... Não, o problema tudo é deles, né? Eles é que vão encaminhando as coisas, o negócio vão dando certo. Não daria para dizer assim, foi em 2001 quando na você verdade, de mim partiu muito pouca coisa. Eu sou o pau mandado. Eu sei. Agora, o que eu vejo é esse. Eu sabia que isso ia acontecer. Era inevitável. Porque nós precisamos de um reforço. Entende? Um local de, vamos dizer assim, de fortalecimento do trabalho que está sendo feito. É lógico. Se tem tanta comunidade, por que vai fazer uma coisa? Tem que fazer uma coisa adstrita a isso. Agora, eu já tinha estudado, né, essa Comunex lá do Triângulo Mineiro. Sim. Já tinha visto aqui de perto, com calma. Vi, por exemplo, aquelas Comunex antigas do Rio, que estavam lá acabando a reurbanização, onde o povo falava português, tudo antigo. Tudo isso. Essa é aquela que eles falam lá, tipo, nosso lar, essas coisas assim. Não, isso aí era bobagem, porque eu via que as coisas não correspondiam àquilo que eu via fora do corpo. Ele tinha que escrever aquilo no modo dele, para fazer o jeito. E o Chico também não saía do corpo para ver as coisas como é que era. Tudo vinha pela inspiração do processo. Tem muita coisa real, mas tem muita coisa que é apenas processo de ficção, né? Literário. Agora eu queria, nesses livros que eu vi lá embaixo, assim, fala de comunidade extrafísica, tipo, nosso lá, você sempre anotava essa questão dos números, de número de consegues, quando eles citavam. Todos os livros, eu sempre vi que você marcava. Que às vezes aquilo está fora a demografia, para a demografia, às vezes está muito errada. É maior do que aquilo que eles anotam. É que os caras não tinham noção disso. Entendeu? Com o tempo é que a gente vai ver. Sim. Em relação para geologia, para biologia, entre Itacoatiara e Saquarema,
se fosse uma instalação de um polo lá. Eu examinei aquilo tudo lá. Mas você sabe que aqui, Itapuaçu, que é lá perto, aquele lugar, tem as areias que não tem parte nenhuma, aquele tamanho que tem lá. Ali tem muita energia naquela área. Agora, por exemplo, o melhor lugar de todos aqueles é Itacoatiara. Itacoatiara é melhor. Agora, por que exemplo, eu Saquarema, pensei em fazer alguma coisa em Itacoatiara, um negócio grande, comprar mais terreno lá, umas casas, um negócio, mas depois eu vi que não valia a pena. E outra coisa, lá ia dar muito trabalho para nós, por causa do processo do mar. O mar ali, eu vi gente que morreu lá, etc. É muito bravo ali. Então, o negócio tem que ir devagar. Mas é alto, né? A vantagem de Itacoatiara, digamos assim, para Cabo Frio, Saquarema, em relação ao mar. Saquarema ainda é mais alto também. Mas veja, mas o como mar, é que é que a gente ia expandir Itacoatiara se eu estivesse lá? Não teria jeito, lá já é um bairro, já está feito, não tem jeito, e feito pela Marinha. Agora, outra coisa, que é bom vocês saberem, ele está perguntando aí, você lá em cima, e você. Eu já sabia esse negócio de fundar um bairro, está entendendo? Que eu fundei um bairro praticamente em Uberaba. O Parque das Américas lá, eles estavam vendendo aquilo, mas não tinha nada ainda construído, está no meio do mato. Quem levou os postos para lá e quem abriu o negócio, pegou arruamento para valer, deu até nome para a primeira rua que apareceu, foi eu. Hoje lá é um bairro impressionante o movimento que tem lá, perto do aeroporto. É entre o aeroporto e a exposição agropecuária de Uberaba. É um grande bairro atualmente, porque lá fui eu que fiz. Meu bolso, eu falo que fui eu, porque aquele foi do meu bolso. Juntei um monte de dinheiro, não podia comprar livro nem nada, chorei as mágoas com aquilo, até para levar poste, para fazer as coisas todas, pagar terra, fazer casa, tudo isso. Só casa eu construí 4 lá. Fora as outras que a gente alugou, que mandou fazer, que fez isso, que fez aquilo. Entende? Então eu já sabia disso. Quando eu vim para cá, examinei a situação, falei, nós temos que fazer um negócio afastado para fazer construção. Não adianta eu ir para o meio da cidade. Então foi aí que apareceu a primeira oportunidade, a gente vir para aqui, que aqui era uma chácara. Então a partir disso que a gente deslanchou com o resto. Mas eu expliquei isso tudo desde o início. Eu disse, nós vamos expandir isso tudo aqui, isso não vai ficar só assim não. Agora, eu não falava, né, que eu tinha criado um bairro. Agora, quem quiser vai lá em Uberaba viver. Olha lá, Parque das Américas. Outra coisa, o Chico Xavier, eu levei para lá, foi por causa desse bairro. Outra coisa, isso que eles estão fazendo, o Instituto Chico Xavier lá, esse pesquisa, está sendo feito lá perto da mata do Carrinho, que é igual a mata que tem aqui. Foi aonde eu fiz a casa, tudo igual aqui. Valdo, eu lembro uma vez que a gente estava lá no Cabeça de Boi, aquela época da cooperativa, você já falou, não, aqui tem que ser nosso, futuramente. Não, eu falei, mas não é isso. Quando nós chegamos, que a gente olhou aqui as coisas primeiras, e a primeira vez que eu fui lá para ver o Kohlenberg, lá no Cabeça de Boi, eu peguei a Graça e falei assim, Graça, vem cá que eu quero dar uma examinada na topografia disso aqui. E nós então passamos pelos cavalos, aquela coisa toda, o aras dele, aquele negócio todo, eu passei e fui lá para aquele galpão onde você já fez muito churrasco lá. Ali já havia aquele galpão. Eu virei para ela e falei assim, olha bem, aqui, nós vamos ter que comprar esse negócio todo aqui, pegar aquela parte toda lá, isso aqui, com o tempo nós vamos chegar aqui. Eu disse, nossa, mas é muita coisa que você está querendo. Eu falei, não, me dê um tempo, né? A gente chega lá. Não sou eu. Você vai ver o que vai acontecer. E acabou acontecendo. A primeira coisa, o Kohlenberg ficou muito meu amigo. Ele queria me vender as coisas todas de uma hora para outra, tudo do jeito que era. Você lembra? De vez em quando até me visitava aí para isso, né? Eu de vez em quando aparecia lá, para comer carne de carneiro dele, que ele gostava de fazer um prato lá para mim e tal. Então, a coisa foi desenvolvendo com o tempo. Um dia desse eu encontrei com ele. Ele está muito bem de saúde, está forte, firme. Eu falei com ele para ele escrever um livro sobre o trabalho dele aqui em Foz. Ele tem muita experiência de turismo aqui, né? Ele dirigiu lá o Hotel das Cataratas, daí foi um dos gerentes lá. Então ele pode escrever muita coisa boa. Tem cabeça para isso, tem experiência. Naquele tempo você já sabia que já ia expandir tudo, né?
Não, eu sabia que ia expandir. Nós estamos caminhando para aquilo que estava já mais ou menos marcado. Bom, nós chegamos até a parar a holoteca, lembra? Um ano e pouco. Deixamos ela só no casco para poder comprar o outro lado. Foi. Foi. Não, você viu, de uma hora para outra eu vinha e insistia com vocês, não, muda esse plano, faz isso. Era uma briga danada, no fim a turma achava que era melhor mesmo, fizeram. Isso aí mesmo foi uma das que deu problema. Alguns reclamaram. Mas no fim todo mundo abençoou a situação. Agora, tudo foi previsto, né? Vamos ver agora. Vamos agora partir para a Vila Consciência. Tem muita coisa para ser feita, né? Agora, a OIC já está passando por aí, já está perto. Isso aí também é uma coisa que a gente já estava esperando, já está na hora, né? A gente trabalhar com isso, a OIC. De modo que qualquer coisa, viu, Arlindo? Se você ficar um pouco agitadinho, a gente dá um jeito, porque está pertinho. Só atravessa a rua. A mata do Bubas sempre fala que quer comprar, desde aquela época. Uma hora esquivando. Pois é, eu queria, mas o processo é que sempre tem problema com isso aí, né? Desde aquele início, comprar. Porque aqui no bairro, o lugar que tem mais vegetal é essa mata, sabia, né? No bairro da Cognópolis. Lá pelo mapa que eu vi é aqui. De modo que é. É, preservar, né? De preservação. Vamos ver, né? Quem viver, verá, né? O que é que nós estamos fazendo? É assim que eles falam? Vamos ver o que vai dar. Mas quem é que está aí com o microfone agora? É você? Aqui no antagonismologia, no segundo, antagonismo longevidade evolutivamente produtiva e longevidade regressivamente automimética. Você podia comentar? Antagonismo, longevidade evolutivamente produtiva e longevidade regressivamente automimética, é isso? A primeira coisa é o seguinte, vamos entender. Você fica com a longevidade, você vai durar muito tempo aqui, mas você está produzindo em Foz. Agora, por exemplo, você vai lá para Vilcabamba, você tem uma longevidade até maior, mas você está só repetindo sua vida anterior, porque o que você está fazendo? Não está fazendo nada. As pessoas lá costumam plantar as coisas, quer dizer, o negócio é plantar mandioca. A turma lá é a turma da plantação de mandioca. É só pegar e ver os livros que estão falando lá para ver como é que é. Então veja, o que adianta isso? Isso é um antagonismo total. Nisso, Foz aqui a gente ganha disparado de Vilcabamba. O que eu quero é mostrar isso. A hora que o povo enche a boca com Vilcabamba, precisa a gente ver que não é tanto assim. E outra coisa, a hora que eles querem desprezar Foz, por causa de Vilcabamba, isso aqui liquida com o assunto. Não é bem assim. Na fritada dos ovos, é preferir morar aqui do que lá. Agora, more aqui procurando preservar a sua saúde. É isso que a gente precisa. É o jeito. Vale a pena. Sim. Professor, dentro da condição de preparação, por exemplo, da próxima vida, enfim, de alguma vida que a pessoa venha viver numa cidade que não tenha condições assim ideais, né, mas que ela precisa executar uma programação de vida ali. O que é pensado em termos de maceteamento do corpo? Não, a primeira coisa da pessoa é o seguinte, se ela vai ter uma vida, o primeiro problema que ela tem é arranjar um corpo humano, um soma. Isso vem a genética. A genética implica a família nuclear. A família nuclear implica em dominar o processo, que ela chega primeiro. Quem manda é o pai e a mãe, principalmente a mãe. Então, você não escolheu isso. Aquele local que você vai nascer, às vezes é problemático. Agora, se é uma consciência mais viva, mais lúcida, ela começa a mobilizar, antes de ressomar, ela vai juntar o pai com a mãe, futuro. Ela mesma vai ajudar nisso. Então, pensa, um evoluciólogo, se ele vai renascer, ele já viu tudo. Ele está por dentro da julgada de tudo. Ele sabe tudo. Ele domina os bastidores do teatro. Então, a peça que ele vai representar, ele já sabe de cor e salteado. Não tem novidade nenhuma. Você entendeu? Então, isso tudo pode ocorrer. Agora, para nós, de modo geral, não tem isso. A gente, então, às vezes, vai no vácuo.
da família nuclear. Agora, vai chegar um certo ponto que você tem que deixar aquela família nuclear. E eu mesmo mostro o meu exemplo. Com 12 anos eu saí de casa e nunca mais voltei. E outra coisa, saí numa boa. A minha própria mãe, primeira viagem, fez assim para mim. E eu na jardineira. Que era jardineira naquela ocasião. Você está entendendo? Isso foi em 1945. Agora, uma primeira viagem antes, eu fiz em novembro de 44, eu fiz com ela para prestar o exame de admissão ao ginásio. Então eu fui a Uberaba para prestar exame para ver se eu podia entrar para o internato e para o primeiro ano da série do ginásio, primeiro ano ginasial. Agora, em fevereiro para março, já ia começar as aulas, a minha mãe então fez assim para mim. Eu fiz a viagem sozinho, tomei conta de tudo sozinho, eu levei a minha canasta, que era o meu enxoval. O enxoval tinha uniforme, até lençol, travesseiro, esse troço todo. Eles pediam. Então, veja, com o passar do tempo, a minha própria mãe achou que lá não era bom. Ficou pequeno. Você está entendendo? Para mim, podia ser uma coisa melhor. Agora, ó, todo mundo lá, se pudesse, colocava os filhos e as filhas fora. É tanto que numa das famílias lá do prefeito, que era lá do PSD, ele mandou 2 filhas e um parente dele, um irmão, mandou uma moça também. Essa moça que ele mandou era minha colega quando eu estudei o primário. Então, eu estava no internato um dia e saí quando vi as freiras com aquela filha indiana, com as meninas. Olhei, eram as meninas de Monte Carmelo. Aí eu falei assim, elas só falaram assim que a freira não podia cumprimentar ninguém nem nada. E elas lá. Agora, foi que eu sabia que alguém de Monte Carmelo tinha ido. Outra coisa. Quando eu fui para lá, uma outra família também arranjou um rapaz que chamava Noldon Perfeito. Noldon. Mas ele foi para lá e depois ele foi embora. Ele não ficou muito tempo em Uberaba para estudar. Outros depois foram. Mas agora, quem ficou no internato, quem segurou a barra, quem foi lá para estudar, quem pagou os próprios estudos, os próprios estudos, foi eu mesmo pelo meu trabalho. Do povo todo de lá. Ninguém mais apareceu. Agora, outra coisa. Monte Carmelo para Uberaba é pertinho. Mas você demorava na jardineira 7, 8 horas. Se chovia muito, era mais do que isso. E outra coisa, as jardineiras andavam com porquinho, galinha, pato, tudo em cima, embaixo, tudo quanto é lado, uma barulhada danada, tudo. Agora, o melhor da história. Teve uma das viagens que eu fiz para ir para o internato, veja bem, isso é na década de 40. A hora que está lá no meio daquele chapadão sarado, como eles falam, aquele negócio, aquela, vamos dizer, linha reta assim, ó, da estrada, e a jardineira ia indo quando o cara parou. Parou, entraram 2 índios com flecha e tudo. Ficaram em pé e seguiram. Junto com a gente em pé, dentro da jardineira. Havia índio naquela ocasião, dentro da área lá. Uma coisa absurda. Quando eu falo isso, se você for estudar historicamente, vocês nem acham, mas havia índio. Uma outra coisa, de vez em quando dava problema com o carro, com a jardineira. Os carros que havia era Ford Bigode, daquele tipo 28. Você está entendendo? Então, de vez em quando a gente ia, começava uma tempestade, dava aquela lameira, você tinha que fazer um desvio. Então os caras já tinham tudo para cortar arame farpado. Entrava nos terrenos dos outros, andava no meio, tudo ali, como se fosse um off-road, um jeep, e pegava a estrada lá na frente de novo. Isso. E a poeira? Quando chegava uma certa época do ano, você não via mais nada. Então, quando você chegava, eu saía de Monte Carmelo, ia para Uberaba, a primeira coisa que eu chegava, eu queria tomar um banho, porque a minha cor já tinha mudado. Está entendendo? De tanta poeira. Poeira no olho, na cara, tudo quanto é lado. Então, isso era o interior nosso naquela época. Agora, às vezes a gente passava, dependendo da viagem, o que eles faziam, por Uberlândia. Uberlândia era chamado de Uberabinha, que era uma Uberaba, mas menor.
Aí eu falei assim, olha, essa cidade vai ficar maior do que Uberaba, que ela era mais espaçosa, e hoje é mesmo, é uma das maiores cidades que tem lá, tem muito mais gente, movimento, tudo. Uberaba é muito tradicional, mas era a capital da área toda, do Triângulo Mineiro. É que tinha mais gente, que tinha, entende, mais poder econômico, financeiro, de vida agropecuária. Então, isso tudo são as experiências do processo. Agora, valeu. Agora, eu devo muito disso ao Mário Palmieri, que foi ele que viu que podia contar comigo, quer dizer, ele fez um investimento na minha condição, entendeu? Falei assim, não, esse menino não vai pagar mais nada, ele vai estudar, que ele é bom de estudo, ele vai trabalhar comigo. Agora, eu trabalhei 3 anos sem receber dinheiro nenhum. Morri de fome. Crescendo, não tinha muito dinheiro para comer, era um negócio. Aí eu arranjava um dinheirinho e comia banana nanica, essas compridas, banana anã, que guardava aqui numa construção para poder comer, porque eu morria de fome, era um problema. Que a comida lá era mais escassa, né? Agora, quando eu completei 16 anos, eu comecei a receber ordenado e fizeram para mim a minha carteira de trabalho, a caderneta de trabalho. Então isso melhorou minha vida, comecei a ter status, a coisa foi crescendo e eu mandei uma banana para o resto, entendeu? Agora eu ia na minha terra, o povo ainda tinha esperança que eu voltasse formado, que fosse fazer alguma coisa lá. Eu falei assim, eu não vou voltar aqui de Uberaba para lugar maior, eu não vou voltar para um lugar menor, vocês me perdoam, não dá, eu tenho umas coisas para fazer. Agora isso tudo eu falava francamente, e tudo aconteceu, eu nunca mais morei em Monte Carmelo. Agora aqui, sou arquiteto e urbanista, morei em Florianópolis. Quando me formei, voltei para a minha cidade do interior, Campos Novos, em Santa Catarina. Trabalhei na prefeitura, no governo do estado, e sinto que tem muito para fazer na cidade e na região intra e extrafisicamente. Só que me sinto sozinha, porém não menos fraca. Estou no caminho certo? Olha, se você puder ajudar, sempre é bom. Vê o que você faz. Agora, estuda isso que nós chamamos de TARES, Tarefa do Esclarecimento. Não adianta a gente fazer umas coisas físicas, uma obra física, se aquilo não esclarece as pessoas para a evolução. Vamos olhar isso. Eu já fiz muita coisa física em outras vidas, mas o resultado foi pífio, foi pequeno, parco, não deu muita coisa. Agora aqui não, nós colocamos primeiro a TARES, na frente das construções. Eu falei isso desde 95, quando a gente veio para cá. É tanto que nós criamos a questão do Instituto em 88. Mas não fizemos nenhuma sede própria, nada disso. As coisas começaram a ser feitas aqui 7 anos depois. Não entendi porque na última tabela, na página 99, item 9, você relacionou hidrografia com tribos indígenas. Tem relação com os nomes dos rios, que são termos indígenas? Sim, é isso aí. Você pegou a política do assunto. Esse é um dos assuntos. A Tríplice Fronteira é conhecida por grande concentração de comunidades islâmicas, mesquitas, etc. Qual a receptividade, a penetração e impacto das ideias da conscienciologia nesse ambiente cultural? Olha, nós aqui estamos na praça pública. Tem 79 etnias. Como eu li aqui, os libaneses é que têm o maior, daqueles que vieram de fora, a maior comunidade é libanesa. E então, o problema nosso é o seguinte, nós somos dentro desse problema todo. Outra coisa, quantas nacionalidades nós temos dentro da CCCI? É um monte delas. Tem isso também. Nacionalidades, descendentes, uma opção de coisa. Eu sou português, você é descendente de japonês e por aí vai. Esse aqui é descendente de italiano, de carcamano, terrível, e por aí vai. E, ó, como é que fica? De modo que nós estamos todos nessa. Isso é a ONU. Agora, é o que nós falamos, nós estamos fazendo aqui um arremedo, uma espécie assim de miniatura do futuro Estado mundial na Terra. Mas fala. Professor, na página 96, a teoriologia. Tem a teoria da evolução consciencial, depois a teoria da reurbanização extrafísica e a teoria da reciclagem intrafísica.
Sim. Nesse contexto, a gente poderia pensar assim, a reciclagem extrafísica e aí a teoria da reciclagem intrafísica. Então, a reurbanização extrafísica e a reciclagem intrafísica. É isso que eu escrevi lá no Homo sapiens reurbanizados. Eu estou querendo entender assim, a predisposição para essa reciclagem intrafísica aconteceu primeiro por essa reurbanização extrafísica. Não, primeiro a reurbanização, porque sem ela não acontece nada. Certo. Tudo que nós estamos fazendo aqui é devido à reurbanização. Agora, todo o meu trabalho, a minha vida e o curso de vocês é devido à reurbanização. Se não houvesse a reurbanização na Terra, não teria curso intensivo, vocês não estariam aqui. Tá. E a relação da Ressexis e da Recim com a reciclagem intrafísica, assim, num contexto de ordem? A pessoa precisa disso, não é problema de ordem. Primeiro, é individual. Uma reciclagem intrafísica, ela pode ser grande, não precisa ser só da pessoa. Agora, primeiro, na pessoa, ela tem que fazer uma reciclagem intrafísica, ou seja, é o que nós chamamos de ressex, é a reciclagem existencial. Agora, depois é que vem a recim, a reciclagem intraconsciencial, que é o micro-universo da pessoa, dentro dela. Então, esses são, vamos dizer assim, os caminhos, os graus, os patamares do processo, os estágios que a pessoa caminha. E o fator acelerador foi essa Reurbexis e a reciclagem intrafísica. Tudo é Reurbexis. Isso que está acelerando. Agora veja, esse é o motivo que eu comecei a pensar já no ano 1100. O que vai acontecer aí pela frente? Porque eu sabia que ia haver uma renovação na Terra, mas quantos séculos passaram? Então as coisas são tudo lentas, não adianta afobar. Agora você veja, se as coordenações e as diretrizes superiores dos planetas e das galáxias, eles têm paciência, nós que somos pequenininhos, por que não vamos ter? Se você pensar nisso, então a paciência é um processo de inteligência. Professor, mas ao mesmo tempo que tem essa limpeza extrafísica, tem a densificação das consciências patológicas ressomando. Pois é, mas porque faz parte da reurbanização. Certo. A reurbanização é para ajudar as consciências. Em geral. Presta atenção. Não somos só nós. Não é só por causa dos seus belos olhos que fez curso intermissivo que vai ter a reurbanização. Entendendo? Tem mais gente atrás. Tem os seus assediadores, tem os seus evoluciólogos, amigos seus ou qualquer coisa. É todo mundo. E outra coisa, e a bicharia? Como é que fica? E os cachorros, e os gatos, e as topeiras, e os leões, tudo isso tem que fazer, está mexendo. E as árvores, e o baobá, e o jequitibá, e a sequoia, e o ipê amarelo, que é a minha paixão. O ipê amarelo, aquele que quando floresce parece aquele prédio de 15 andares amarelo. Quer dizer, ganha da gente aqui. A hora que ele está florido, ele ganha do tertuliano. Uma outra pergunta, professor, em relação à questão da fitoenergia, que nós temos aqui a mata, que é do outro lado aqui da avenida, né? Mas, ao mesmo tempo, essa energia nos trabalhos energéticos, ela é utilizada também, ou como é que é o funcionamento dessa captação? Ela é usada aqui o tempo todo. Uma das coisas que nós mais usamos aqui é a fitoectoplasma, o fitoectoplasma. Escuta, quem é que dirige aqui atualmente extrafisicamente? A Rose Gardner. Por que a gente coloca esse verde por tudo quanto é lado? Por que desde o início aqui no CAEC a gente arranjou grama, a esmeralda? A esmeralda é verde. Agora veja, nós temos a esmeralda verde e o tertuliário amarelo. Verde e amarelo, é um processo brasileiro. Nós somos muito nacionalistas aqui. Porque mesmo com agora todas o IP amarelo. O IP amarelo é justamente isso, é o verde que fica com o amarelo. Que é o mais bonito dessas árvores, todas amarelas, o mais bonito é o IP amarelo. Em questão assim de distância, isso que eu queria entender, porque mesmo com todo esse verde, toda essa mata que a gente vê, a sua casa também está sendo imergida, ela está afogada, submergida aí. Ela está afogada dentro do verde. Então, em relação à fitoenergia, quanto mais toda melhor. Toda hora você tem algum contato com a natureza, querendo ou não, de bicho, fruto, flor, borboleta, árvore, galho,
tudo que você pensar tem. Ali é o tempo todo, não tem jeito. Agora, eu já falei com a Graça, né? Ela está parecendo aquelas, a fazendeira e que tem a prole. A prole dela atualmente é 4 gatinhos e 5 cachorros, no dia de hoje. Agora, veja, isso tudo é importante para nós. É o processo do convívio, da situação. As gatinhas, por exemplo, do ponto de vista funcional, fisiológico, elas ajudam muito, porque casa que tem gato não tem rato. Tudo quanto é bicho, elas não deixam. É o que eu falei, por exemplo, a Upi lá, a pretinha, pegou esses dias um big de um rato do mato desse tamanho, assim, escuro, e deixou lá para mim, e olhando para mim, ó, tá aqui o presente que eu te dou, tal. Tá vendo? E é assim a vida. Agora, os cachorros estão aí também, qualquer coisa eles acusam. Se entra a raposa, se entra a preá, se dá qualquer coisa, o cachorro de fora, é aquela gritaria, é latido de tudo quanto é jeito. Agora, precisa de educar mais. Tem uma nova agora, que é muito bonita, que não está muito educada. Vamos ver se ela se educa com o tempo. Porque de vez em quando é uma barulhada danada, ela fica uma sinfonia de latido. Hoje ela implicou com o meu carrinho. Você sabe que eu às vezes pego muito material de cima e levo lá para o Locico. E o carrinho faz barulho por causa dos azulejos. Então ela implicou com aquilo e começou a latir sem parar. Eu falei assim, Bela, sou eu. Isso aqui é o meu Cadillac. Vê se respeita. Não adiantou nada. Ela, au, au. E ela fala forte. Agora, vocês veem que ela é uma Lessie, né? Lessie, é do filme. Diretamente do filme. Para vocês. O negócio é diferente. Ela é linda, muito bacana. Tem um charme danado essa cadela. A verdade é essa. Agora, é engraçado isso, né? A Lessie também tinha muito charme, era bonita. Mas ela precisa ser mais forte. Essa aqui, ela é mais elegante, mais comprida. Parece que eu não sei se é mais magra. Talvez seja por causa da idade. É um pouco diferente. Eu acho essa mais bonita. Agora, essa raça Collie, ela é muito bonita. E são dos mais inteligentes que tem esse tipo de cachorro aí. Agora, de modo que vocês estão aqui numa fazenda intelectual. Vocês vão dizer que não? É intelectual. Ali embaixo a gente está criando moranguinho. Aqui nós estamos criando cérebro lúcido. E assim vai. É um processo de plantação de cérebro aqui. Agora, geralmente eu não falo que é plantação de cérebro. O que eu falo é que é espremedor de cérebro. E outra coisa, a massa aqui não é cinzenta, é amarela, né? Então o negócio é mais sério. O adubo aqui chama-se discernimento. É o melhor que eu tenho arranjado por aí. Está sendo vendido lá no Pomare. Tá certo? É através das frutas que a pessoa adquire discernimento. Não, tem que escolher, né? E outra coisa, não comer nunca a casca da fruta, tá certo? Isso também é importante. Que é aí que tem tóxico. Tem que ser o miolo, a essência, né? A polpa da fruta. Agora, eu quero dizer para vocês, como eu sempre falo, porque eu sou uma pessoa que não gosta de ficar com as coisas boas só para mim. Os caquis da safra desse ano são os melhores de Foz de todos esses anos que eu já passei aqui. O caqui estrela, que é aquele vermelho desse tamanho, ele está perfeito. Agora, não coma demais, porque senão vai ter piriri. Ele pode funcionar mais do que a abóbora lá que a pessoa toma, tá certo? Agora, dá vontade de comer meia dúzia de cara. Em vez de você tomar água, você come o caqui. Agora, você sabe como é que faz, né? Eu vou dar também a dica. Não pode comer a casca dele, nem o miolo, a parte branca. Você parte ele em 4. Tira a parte branca do meio e chupa na hora. São 4 pedaços que você chupa. Aquilo é perfeito. Outra coisa, ele não tem podridão, não tem câncer, não tem nada. Porque as frutas dão câncer nessas coisas, você sabe. Esse aí não dá nada. Agora, desse ano, o caqui é o melhor. Desses anos todos que eu passei aqui. Ah, você já está aí? Já está na hora? Opa, já está. Já está na hora. Você quer falar alguma coisa sobre a sua casa? Faz favor. Olha, os nossos comerciais, então, hoje vamos conversar com ela. Eu estou aqui por isso que está chovendo hoje, né? Bem,
Eu quero pedir desculpas pelo meu desaparecimento ontem à tarde. A minha querida amiga Flávia Gozzi fez a surpresa para mim e ela esqueceu que eu sou hiperativa. Então, na última hora, eu tive 1000 compromissos e eu fiquei presa lá no centro, feliz e faceira, né, numa longa fila. E aí eu não estive presente aqui, mas porque era surpresa. Eu sou voluntária há 18 anos e eu nunca fiz isso. Então, o meu histórico, o meu passado conta a meu favor, né? Outra coisa, domingo, próximo domingo, eu farei então um lançamento aqui especial para a comunidade e nós estamos vendendo o livro a preço de custo para a comunidade. Então, domingo de tarde, junto com o lançamento do Amigos, eu vou estar disponível tanto no Dog Sapiens quanto no Megastore. Porque também a gente vai lançar o Dog Sapiens. O Dog Sapiens não é um canil, porque o canil é um isolamento sanitário muito cruel que os humanos fazem para com os pobres dos cachorros. E o Dog Sapiens é um espaço, é um conceito que eu e a minha equipe, formada pelos 5 cachorros, o presidente é o Rousseau, tivemos de ser um espaço onde os humanos podem aprender com os cachorros um pouco da convivência. Por isso, Dog Sapiens. É um espaço para que os humanos possam aprender a fazer carinho, não que não saibam, mas expressar isso sem culpa. Receber carinho também. A gente ainda não consegue manter os cachorros assim cheirosos, limpinhos, porque nós estamos terminando de fazer o espaço. Eu aproveito para pedir doações de tintas, restos de tintas que vocês tenham em casa, porque nós vamos pintar com um pouquinho da tinta de cada um. E como reconhecimento, cada cor terá um coração no final do caminho do Dog Sapiens, que esse caminho que será inaugurado no próximo domingo, tá? É uma coisa informal, gente. É só para abrir para visitação. Quem quer conhecer, ver a casinha deles, tá bom? Não é uma coisa para vocês não chegarem. Os cachorros são dóceis para que as pessoas tenham algo peludo e quente para afofar. Se eu chego num lugar que é lindo, maravilhoso, mas não tem nada quente para afofar, eu fico triste. Então eu imagino que vocês, né, tenham a mesma demanda cardiochacral que eu tenho. Pensando nisso, eu criei esse espaço. Bom, indo agora à missão de consim, né, saindo da parte boa, hoje saiu na Gazeta uma página inteira sobre a matéria do livro As Ondas. Como interpretar o tempo. Então, está aqui para quem quiser conhecer. É um tema da literatura, não tem nada a ver diretamente com conscienciologia, mas eu achei interessante que no início do estudo a Virginia Woolf estava ainda muito imersa na questão do suicídio. E ela aparentava a idade com que ela se suicidou, né? Mais de 50 anos. E depois de 3 anos de estudos, ela aparece, aqui saiu a data errada, mas ela aparece na data do aniversário dela, no dia 25 de janeiro, remoçada. O curioso é que eu mandei várias fotos, e eles escolheram justamente a foto em que ela apareceu aqui. O professor Valdo ficou chocado assim com a história, mas eu falei, Valdo, ela apareceu para você, primeiro porque você é clarividente. Segundo, porque você é a pessoa que mais entende o suicida. E terceiro, que você é o médium mais confiável para passar a seguinte mensagem: eu me recuperei. Então, indiretamente, né, é muito bom você pegar um autor assim e poder, mesmo inconscientemente, que foi o meu caso, poder servir de auxílio para a evolução dele. Parece que ela já está aí com Rousseau, com Balzac, todos os escritores, né? Eu não tive experiência com ela em vidas passadas, nada disso. Eu fiz por admiração intelectual pelo livro dela, Um Teto Todo Seu. Foi a partir desse livro que eu decidi estudá-la. Então foi uma razão bem intelectual, tá bom? Quem quiser conhecer um pouco, entender um pouco o que o jornal vai estar lá no Megastore. A minha manager está aqui falando, né? 3 imperativas, gente. Eu, Solange e Flávia, né? E D'Artagnan, né? São os 13 mosqueteiros e D'Artagnan, que é o professor Valdo. Então não tem como dar errado isso, entende? É um projeto piloto.
A edição do livro é limitada, produção independente, nós estamos vendendo aqui a preço de custo e nas livrarias terá o preço normal, tá bom? Obrigada, desculpa aí o tempo. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 votos online, 12 perguntas respondidas online, 25 perguntas presenciais, 58 assinaturas no livro de presença e 9 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 2 recados, William, Repreendência, Pai, Essencial, e na hora de rosto, IPC, palestra gratuita no shopping. Então vamos à votação, são 20 verbetes novos. Abordagem da antessala. Agente desencadeador. Autoesforço convergente. Autocognição gratificante. Autorraciocinofilia. Bússola intraconsciencial. Conscienciólogo. Cosmoética formal. Demissionário antievolutivo. Detalhe irretocável. Hiperacuidade interassistencial. Impossibilidade cognitiva. Mega abrangência. Princípio filosófico. Prurido consciencial. Superestimação pontual. Teste da vontade. Trânsito consciencial. Verbete-chave. E verponogenia. Gente, boa tarde. Nós gostaríamos aí de lembrar a todos vocês, presenciais, também o pessoal do online, que nós vamos ter o PAI, uma turma especial que a gente chama de PAI Essencial, onde nós vamos estudar um pouco mais aprofundadamente a filosofia e vamos ler algumas obras de alguns autores aí bastante relevantes. Hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre quais são os autores. Nós vamos estudar Platão, Sócrates, Aristóteles, Sêneca, Descartes, Hume, Kant, Darwin, Marx, Freud, Nietzsche, entre outros. Então, uma boa passagem aí sobre os pensadores da filosofia. Vamos contar com professores especialistas, o professor Marcelo da Luz, que é professor de filosofia, vai nos ajudar nessa turma. E nós gostaríamos de lembrar, principalmente, que as inscrições têm um desconto até o dia 31 de maio. Então, quem quiser aproveitar, para o pessoal aqui presencial, nós temos ainda 15 vagas, e até dia 31 de maio, você tem um desconto de R$40. Então vale a pena a pessoa aproveitar e fazer, até se for o caso, pode fazer parcelado isso também, sem juros. Para o pessoal do online que queira mais informações, um e-mail para contato@reaprendência.org, lembrando que reaprendência é com T. Obrigado. Boa tarde. O IPC convida a todos para participar da palestra gratuita no Auditório Cataratas, do JL Shopping, que será sábado, dia 30 de maio, às 19h30. O nome da palestra será "Você já teve a sensação de estar fora do seu corpo?" Essa palestra será proferida pelo professor Marcelo Silva, que é o coordenador do IPC. Aguardamos todos, então, sábado no Shopping Center. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é Bússola Intraconsciencial, com 11 votos. Obrigada e boa tarde a todos.